Helicon, São Paulo. Era um mundo desconfortável, faminto, frio, perigoso, onde a peste negra reinava e massas subnutridas sonhavam com a abundância. Um mundo jovem e nervoso, dominado por emoções repentinas e irracionais, medo do sobrenatural e esperança nele. A vida na Idade Média, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Se os gatos pudessem escrever a história, sua história seria principalmente sobre gatos. Mas a história humana é escrita por gente que pode ler e escrever. Portanto, ela é sobre pessoas que sabem ler e escrever e daquelas que são importantes para elas. Na Idade Média, mais ou menos entre os séculos 6 e 14, isso significava os bispos e príncipes e qualquer um que pagasse, mantivesse ou disciplinasse os homens que escreviam, clérigos e monges, na sua maioria. Assim, sabemos mais sobre esse tipo de pessoa do que sobre as pessoas simples. Em parte por serem individualmente mais importantes, mas também porque, uma vez que deixarmos essa fina camada superior da sociedade, entramos nas trevas. Acima da ordem, ou melhor, desordem feudal, havia na maioria das terras um rei, cuja influência crescia gradualmente e cuja administração estava se expandindo. Depois do século XI na Inglaterra, Catalunha e Castela, depois do século XII na França, o mecanismo real começou a forjar a estrutura judicial e administrativa do Estado centralizado. O rei era consagrado em sua coroação e ele era portador de poder divino. Ele se identificava com santos padroeiros poderosos. Ele era como um santo também. Um símbolo de fertilidade, protetor dos humildes, um curador. A sociedade feudal também inventou uma sociedade com uma teologia à sua própria imagem, com um Deus real reinando como senhor feudal, entronizado em triunfo ou em julgamento. Abaixo estava Satã, imagem do vassalo infiel, rebelde, traidor. A lição política era clara. Mesmo que o rei estivesse algumas vezes em apuros, o outro lado estava fadado a perder. O futuro estava com o rei. Ele era coroado como o senhor de um reino que poderia levar semanas ou até meses para ser atravessado. Ele era o único senhor que não deveria render homenagens a outros, a não ser ao Senhor Deus. Todos os grandes barões, os maiores homens do seu reino, lhe deviam lealdade. Isto significava que o rei estava em boa posição para aumentar seus próprios domínios quando a linha sucessória de um nobre feudal se extinguia ou quando um vassalo fracassava em seus deveres. Ele era um protetor dos homens da igreja e também dos não-nobres. Poderia apoiá-los contra nobres que causassem problemas quando isso lhe conviesse, ou poderia apoiar um nobre contra outro. Mas havia também o imperador, que havia herdado o prestigioso título romano e a lembrança poderosa de Carlos Magno, retratado aqui em sua coroação. Mas, de fato, o imperador era meramente o regente duvidoso de partes da Alemanha e Itália.
Ele era frequentemente ignorado por seus próprios príncipes e pelos regentes cada vez mais poderosos de regiões da Alemanha, Inglaterra e Espanha. A ideia de império mantinha o velho ideal de unidade universal sob um chefe supremo. Este é um banquete para o imperador Carlos IV, oferecido pelo rei da França, Carlos V. Mas a realidade era a desunião, e a desunião era mais aguda no próprio domínio do imperador. Carlos IV teve sua autoridade sobre a Alemanha contestada até por guerra civil. Era controlado pelos príncipes que o elegeram e que poderiam depô-lo. Tinha poder efetivo apenas nos domínios de sua própria família. O imperador era, na verdade, o chefe de uma confederação de príncipes alemães. Na chegada do século XIV, isso se refletia no novo título dos seus domínios, Sagrado Império Romano da Nação Alemã. Mas a cristandade medieval era como um de seus monstros de pedra que adornavam suas catedrais. Tinha duas cabeças, não uma. O regente secular era uma delas. O Papa era a outra. E desde que raramente duas cabeças são melhores que uma, cada uma tentava estabelecer sua própria supremacia. O conflito resultante manteve-os ocupados por várias centenas de anos. Imperadores e reis defendiam que a consagração de seus direitos de coroação dava a seus cargos um caráter sagrado e religioso, que lhes dava o direito de controlar padres tanto quanto leigos, investir bispos e obter rendas da igreja. Os papas, por outro lado, afirmavam que o reino espiritual transcendia e dominava qualquer poder político mundano. A propaganda clerical comparava o Papa ao Sol e os imperadores e reis a luas, subordinadas, brilhando apenas com a luz refletida. No fim, a questão era muito prática: quem iria mandar? O Papa discutia com o imperador quanto a quem tinha o direito de nomear os bispos, que eram altos dignatários da igreja, e grandes nobres feudais com vastas propriedades. O Papa também discordava dos reis da França sobre o direito de taxarem o clero. Essa longa luta entre igreja e coroa finalmente chegou a um fim quando o rei da França, Filipe o Belo, pôs em xeque as pretensões papais e humilhou o Papa Bonifácio VIII. Quando o Papa tentou evitar que Filipe taxasse o clero francês, Filipe mandou seus homens armados para capturá-lo em 1303. O sofrimento foi demasiado para Bonifácio e ele morreu poucos meses depois. Depois disso, os sucessores de Bonifácio exilaram-se aqui em Avignon, uma cidade imperial que possuíam na fronteira francesa. Esse é o Palácio Papal de Avignon, onde os papas permaneceram até 1378, alguns até mais tarde que isso, como protegidos relutantes dos reis da França. A glória e a influência papal seriam restauradas depois, mas as pretensões papais à supremacia nunca sairia recuperada deste cativeiro babilônico, como era descrito. Os padres mantinham seus poderes sacramentais, mas a supremacia secular, de agora em diante, estava firme nas mãos de reis e príncipes. É importante lembrar de que, por trás desta grande luta, desta disputa pelo poder, a Igreja e a Coroa continuaram a colaborar durante toda a Idade Média e depois dela. Homens de oração e homens de guerra continuavam apoiando uns aos outros contra o terceiro estado, os homens comuns do trabalho. 1000 anos antes, Cristo aconselhara seus seguidores que César devia ter o que era seu. E agora,
Os representantes de Cristo precisavam repetir esta afirmação várias e várias vezes para fazer com que as pessoas continuassem obedecendo às leis, pagassem os impostos e soubessem qual era o seu lugar. Os padres raramente falhavam em lhes lembrar isso. Além das igrejas e palácios, havia um mundo muito mais básico. Para começar, a vasta maioria do povo medieval vivia muito mais próximo à natureza, e a natureza era agreste. Eram terras improdutivas, campinas, matagais, pântanos onde você podia perder-se e morrer. Eram florestas aterrorizantes por sua vastidão e perigos. Naqueles tempos, ursos, porcos selvagens, veados e especialmente lobos vagavam por toda a parte, dentro dos campos e dentro das cidades, até na Paris do século XV. A caça não era só um esporte, mas uma defesa necessária e, é claro, absolutamente necessária para fornecer a carne. As pessoas saíam para colher frutos, ervas, mel, do mesmo modo como se fazia na Idade da Pedra. Mas grande parte da dieta, mesmo das classes mais abastadas, era de cereais, que dependiam de colheitas incertas. Então, a vida era marcada pela fome, que matava quase que 10% da comunidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje era uma prece muito real e ansiosa. Um mundo de escassez e dietas desiguais oferecia fantasias vívidas de abundância, como a mítica Terra de Cocaine, onde todos eram gordos, onde haviam casas construídas de bolo ou torres de açúcar, e as ruas eram pavimentadas de doces, e salsichas e aves assadas caíam dos céus. Durante séculos, a comida permaneceu como o símbolo máximo do luxo. E enquanto os pobres sonhavam, os ricos e poderosos comiam, abusavam da comida. Eles frequentemente tinham problemas de estômago, fígado ou gota. Ou tinham uma vitalidade tremenda e precisavam de muitos exercícios violentos para digerirem suas refeições. Alguns, das massas subnutridas, por outro lado, tinham alucinações, talvez pela fome, envenenamento alimentar ou necessidade desesperada de recorrer à magia para ajudá-los a enfrentar um mundo com o qual não podiam lidar. Seus senhores não eram imunes a esses temores também, apesar de terem mais conforto. Afinal, conforto é um termo muito relativo. As noites eram mais escuras e o frio era mais frio do que podemos imaginar, porque praticamente não havia luz artificial e as instalações de aquecimento eram raras e ineficazes. Até a luz era um luxo em cabanas cuja única abertura era frequentemente a porta, mesmo em casas e palácios onde as aberturas eram pequenas por razões de segurança. Somente os ricos podiam pagar por pequenas placas de vidro. Assim, as casas eram frias, úmidas, escuras e mal cheirosas, e frequentemente mais desconfortáveis que o ar fresco lá fora. As pessoas aqueciam-se colocando mais roupas, sobrepondo uma sobre a outra, e normalmente usavam mais roupa dentro de casa do que fora dela. No total, eles conseguiam apenas um equilíbrio muito instável na luta contra o frio, a umidade e a fome. Um poema medieval sobre Piers Plowman nos dá uma amostra de como seria. Os necessitados são os nossos vizinhos, diz o poema. Se percebermos direito, vivem como prisioneiros em celas ou pobres em cabanas, cheios de filhos, sobretaxados pelos senhorios. O que podem poupar em fiação, eles gastam em arrendamento, leite ou farinha, para fazer um mingau de aveia e interromper o choro das crianças na hora da refeição.
Piers Plowman foi escrito no fim do século XIV, depois da grande praga que devastou o Ocidente, valendo a pena lembrar de que as coisas eram menos cinzentas e sombrias nos séculos XII e XIII, quando as condições econômicas eram melhores e em muitas partes da Europa a densidade populacional era quase tão grande como viria a ser no século XVIII. Mas as condições materiais básicas continuavam bastante precárias nesse período. Não é surpreendente, então, que as pessoas da Idade Média tendiam a morrer jovens. Cerca de metade dos bebês nascidos morriam antes de completar 1 ano. E mulheres morriam ao dar à luz o tempo todo. No século XV, a expectativa de vida dos aristocratas, em muitos lugares, era de cerca de 21 anos. Sem dúvida, a juventude de muitas figuras medievais era o que mais chamava a atenção. Os jovens da época tinham caracteristicamente reações adolescentes. Eles podiam ser guerreiros endurecidos, mas facilmente derramavam-se em lágrimas. Eram facilmente excitáveis, facilmente deprimidos, frequentemente ingênuos, vaidosos, entusiásticos, crédulos. Na verdade, esse é o caráter que a maioria das pessoas parecia ter. Contribuindo para a insegurança geral estavam as epidemias que ocorriam o tempo todo. Varíola, disenteria, todos os tipos de doenças respiratórias. E também havia a malária, que era endêmica em muitas áreas. Havia doenças de pele, a pior das quais era a lepra, que pode ter afetado até 5% da população nos séculos XII e XIII. Acima de tudo, havia as grandes pragas, a maior das quais foi entre 1340 e 1370. A peste negra, que matou 1/3 da população do Ocidente e metade da população de muitas cidades. Se você acrescentar a esses horrores a violência comum da vida cotidiana, verá pessoas que eram geralmente grosseiras, rudes e ansiosas, vivendo numa existência precária perpétua. Obviamente, se as pessoas estão desconfortáveis, doentias, febris, superalimentadas se forem ricas, subalimentadas se forem pobres, elas tendem a sair do controle ou ter um colapso repentino, o que parecia uma tendência de toda a população medieval. Elas também eram extraordinariamente sensíveis ao sobrenatural, o que pode ter tido algo a ver com seus nervos em frangalhos. Todos pareciam prontos a acreditar em sinais, sonhos, presságios e visões. Especialmente nos círculos monásticos, jejuns e repressões eram acrescentados a um regime de disciplina e reflexão que era concentrada deliberadamente no mundo interno da pessoa e no mundo dos anjos e demônios. Nenhum psicanalista jamais pesquisou seus sonhos com mais cuidado que os monges da Idade Média. Mas o leigo também tinha sua porção de sonhos e visões nesta sociedade muito emotiva, onde ainda não havia códigos de bons modos que proibissem ataques, desmaios ou perdas de consciência. E diabos ou santos intervinham constantemente nos assuntos do dia a dia. Então, esta é uma sociedade inexata e arbitrária. Uma sociedade dominada por emoções repentinas e irracionais, nas quais o homem diz que vai fazer alguma coisa e depois tem um sonho, uma visão, ou diz que teve uma e muda de ideia. Ou ele a adia, o que era feito e aceito com mais facilidade, não só porque o povo acreditava estar à mercê de forças misteriosas, e assim qualquer desculpa é boa,
mas também porque o próprio tempo é um conceito vago e indiferente. Na verdade, se você quiser medir o abismo entre a Idade Média e hoje, apenas tente imaginar um mundo quase sem relógios. Para a maioria das pessoas, a medida do tempo tão essencial em nosso mundo era impossível e frequentemente irrelevante. Havia ampulhetas. Essas apenas mediam meias horas, mas realmente eram bem imprecisas. Havia os relógios de sol, mas nem sempre havia sol. A maioria das pessoas era como camponeses que suplicavam a seus vistos por um milagre, porque o galo do vilarejo tinha parado de cantar e eles não tinham outro jeito de saber as horas. Quanto a assuntos acima deste nível cotidiano, como a cronologia e datas, até para coisas importantes como o nascimento de grandes nobres, escrituras ou tratados, a confusão era completa. Em documentos papais, o ano começava no Natal, mas em Veneza era em 1º de março. Em Florença era em 25 de março e na França era na Páscoa. Não é de estranhar que foi necessário um grande inquérito em 1284 para estabelecer a idade da Condessa de Champagne, uma das maiores herdeiras da época. A essa altura, no entanto, um dos grandes desenvolvimentos da história estava ocorrendo. O calendário estava sendo racionalizado, o dia estava sendo dividido em horas iguais e as engenhocas mecânicas estavam sendo concebidas para manter o controle de tudo isso. No século XIV, relógios mecânicos que funcionavam baseados no peso apareceram, com figuras automáticas para realçá-los. Em 1354, um galo cantava e batia suas asas sobre o grande relógio em Estrasburgo. Assim, dali em diante, havia um horário secular, racional, urbano, nascido em cidades como Rouen, sob a influência de homens de negócios, que conheciam o valor do tempo porque tinham que manter contas, planejar viagens e calcular juros. Ainda assim, esse tipo de coisa continuou a ser rara, porque os números eram pouco conhecidos e manuseados de modo desajeitado. Calcular coisas era um mistério reservado a especialistas, e muita gente continuava a usar uma variedade de medidas que diferiam de lugar para lugar. Mesmo as pessoas que deveriam conhecer os números não os conheciam. Poucos arquitetos ou engenheiros eram muito exatos quanto a seus cálculos, o que significava que muitas construções não davam certo ou ruíam, como esta abadia do século XIII. E também significava que os orçamentos, impostos e planos financeiros eram baseados em desinformação e autoilusão. Pode-se dizer que hoje também é assim, mas não no mesmo grau que era no século XIV na Inglaterra, onde o Conselho Real se reuniu para decidir sobre os impostos dos párocos da Inglaterra. O Conselho calculou que havia 45 mil paróquias no reino, quando tudo o que tinha que fazer era olhar seus próprios registros para descobrir que havia apenas 8.600 paróquias. Um erro de 5 para 1. Na Idade Média, os números eram usados mais simbolicamente, como quando as pessoas falavam em exércitos de 100 mil ou 200 mil, ou quando falavam sobre 10 mil pessoas mortas em batalha, quando os exércitos raramente reuniam de 15 mil a 20 mil, no máximo. Os números frequentemente eram usados para impressionar, como quando os funcionários municipais, muito acostumados a uma contabilidade complexa, falavam de populações em centenas de milhares em cidades onde moravam 40 ou 50 mil. Na verdade, toda a ideia de exatidão em relação a números era estranha à mente medieval, o que não tinha muita importância,
porque esse era um mundo muito incerto, onde o melhor meio de sobreviver era viver um dia de cada vez. E ainda assim, esse mundo grosseiro e limitado, e suas mentes frequentemente grosseiras e limitadas, foi responsável por séries de maravilhosas criações artísticas. Criações que permaneceram como a glória mais duradoura dos séculos XII e XIII, como veremos em nosso próximo episódio. And the 14th century, as we shall see next time.